Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse tempo especial na presença do Senhor. Que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 4, versículos 1 até 3, nós lemos assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas, ele proferiu essas palavras logo depois de Nínive ter se arrependido dos seus pecados. Se você olhar o capítulo 3 do livro de Jonas, você vai perceber aquele povo realmente sendo quebrantado em função da mensagem de Jonas. O próprio rei ordenou jejum, ordenou o povo se humilhar, o povo se arrepender, se voltar a Deus, e naquela expectativa de que talvez Deus os perdoasse. E no versículo 10 do capítulo 3 diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E essa atitude, essa resposta do povo de Nínive enfureceu Jonas, porque no fundo Jonas queria que Nínive fosse destruída, porque era um povo muito mau, era um povo muito violento. Está aqui no texto que esse povo, de fato, era um povo que tinha matado muita gente, guerreado contra muitas nações, e o desejo do coração de Jonas é que Deus aniquilasse aquela nação. E por isso ele pregou ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas tinha a expectativa de que essa cidade seria destruída. Mas face à reação daquele povo, ao quebrantamento, ao arrependimento, à decisão de mudança de vida, Deus, diz aqui, se arrependeu do mal que ele pretendia fazer. E, consequentemente, ele poupou aquela cidade, porque ela se arrependeu e se voltou ao Senhor. Então, Jonas, ele se revolta, ele diz: Deus me mata, eu não quero mais viver. Imagina a que ponto chega Jonas face a uma ação da misericórdia e do amor de Deus para com uma cidade, liberando perdão para uma cidade toda. Mas eu quero aqui trazer alguns ensinamentos que eu acho que são interessantes e muito importantes, que a gente também precisa avaliar. Porque essa história, ela é muito interessante, ela tem vários aspectos diferentes, portanto, lições variadas que a gente pode aplicar na vida da gente, olhando para este texto como um todo. E, certa feita, um homem de Deus, ele falou uma frase muito interessante. A frase que ele falou foi: o pecado justificado é pecado em dobro. Pecado justificado é pecado em dobro. E aqui nós temos exatamente essa situação. Jonas, ele pecou contra Deus quando ele decidiu, queria que aquela nação, que aquela cidade fosse destruída. E aqui ele justifica exatamente o seu pecado, tentando dizer por que ele estava naquela condição. E isso nós pegando hoje para a nossa vida, esse é um dos grandes problemas do ser humano. O ser humano, ele gosta muito de justificar os seus erros. Justificar os seus erros. Porque Jonas, de fato, havia desobedecido a Deus. Deus havia dado uma ordem, Deus teve que fazer todo um processo com Jonas para que ele fosse a Nínive. Mesmo assim, ele ainda queria que a cidade fosse destruída. Então houve um ato de desobediência muito intenso na vida de Jonas. Agora, muitas vezes,
ao pecado da desobediência, se acrescenta ainda o pecado da justificativa, que é algo desprezível aos olhos de Deus. É tentar justificar a desobediência da gente para com Deus. Então é muito comum a gente encontrar na Bíblia exemplos de pessoas que exatamente tentaram usar essa estratégia para justificar pecados e erros de desobediência que haviam cometido contra Deus. E eu queria trazer alguns exemplos nesta hora para, vamos dizer assim, de fato, comprovar, para trazer argumentos para a gente avaliar e analisar nossa própria vida. Porque a tendência de justificar-se é uma tendência natural do ser humano. O primeiro exemplo que eu quero trazer está em Gênesis. Deus havia criado Adão e Eva, criado na sua imagem, na sua semelhança, havia colocado eles no jardim, e Deus colocou ali duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia deixado uma ordem muito clara: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em Gênesis capítulo 3, nós vemos o diabo, através da serpente, cercando Eva e levando-a à tentação. E ela acaba apanhando aquele fruto que era proibido, comeu e deu para Adão, que também comeu. E eles pecaram, e quando eles comeram o fruto e pecaram, eles desobedeceram a uma ordem clara e específica de Deus. Os olhos deles se abriram, viram que estavam nus, porque agora algo havia acontecido dentro deles. O texto diz que no final do dia, Deus, ele sempre vinha naquele horário para ter o tempo com eles. Deus veio e não encontrou Adão e Eva. Eles estavam escondidos. E quando Deus os chama, Deus confronta imediatamente Adão com respeito àquela prática. No versículo 12 de Gênesis 3, nós lemos assim, ou no 2 primeiro, no versículo 11, desculpe, Deus pergunta: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Olha só a resposta de Adão. Ele respondeu: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O que nós vemos aqui? Adão justificando a sua desobediência, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me alcançou o fruto e por isso eu comi. Então, logo na sequência, Deus se dirige à mulher. E Deus diz à mulher: que é isso que você fez? Novamente nós vemos o quê? A mulher justificando o seu ato. O que foi que a mulher disse? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Aqui nós temos claramente a tendência do ser humano, que é tentar justificar os seus atos de desobediência, que é uma coisa desprezível aos olhos de Deus. É não assumir o erro e não tentar consertar o erro à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. E é tão importante que você que está me ouvindo também avalie como você age e reage quando você peca e desobedece a Deus em alguma área. Porque é tão comum as pessoas tentarem justificar os seus atos. Mas tem mais um exemplo aqui na Bíblia que eu queria trazer. Está no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, a partir do capítulo 19 de Êxodo, nós vamos ver Moisés subindo ao Monte Sinai para receber do Senhor os 10 mandamentos e todas as leis que regeriam Israel na sua história. E a partir do capítulo 20, nós vamos ver várias dessas leis sendo registradas, estão aqui nas Escrituras, a gente pode ler. Mas também a partir do capítulo
32, nós vamos ver que o povo, ele permaneceu lá embaixo. E Moisés ficou 40 dias no monte, naquele tempo, naquela comunhão com o Senhor. Então, o texto diz que o povo viu que Moisés demorava para descer o monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então o povo, ele começa a de fato pressionar Arão para que Arão fizesse um Deus que eles pudessem adorar como aquele que os havia tirado do Egito. Imagina, tendo tido experiências tão tremendas com Deus, lá no Egito, e depois na saída do Egito, na passagem do Mar Vermelho, eles ainda têm esse tipo de atitude. E então, Arão prontamente atende a esse pedido e pede que as pessoas tragam peças de ouro para que ele pudesse então fazer um bezerro, moldar um bezerro. E então ele molda um bezerro de ouro e eles começam a festejar e a dançar, dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Moisés estava na presença de Deus. Deus, que conhece todas as coisas, disse: Moisés, alguma coisa está acontecendo no arraial. E Moisés desce, juntamente com Josué, que era aquele que sempre estava com Moisés. E quando eles chegam a uma certa altura, eles ouvem canto, dança, música. Josué não entendeu muito bem, mas Moisés discerniu, disse: é dança, é festa, é honra a alguém. E quando eles chegam mais perto, eles veem aquele povo todo, aquele arraial em festas, dançando e honrando um bezerro, como se fosse aquele bezerro que os tivesse tirado do Egito. E então, a palavra de Deus nos diz que Moisés, ele chega a Arão para confrontá-lo. No versículo 24, nós lemos, ou nos versículos anteriores, Moisés vem até Arão, conversa com ele, e então no versículo 24 nós temos a justificativa, nós temos a desculpa que Arão apresentou a Moisés. Olha só, preste bem atenção. Diz o texto: então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Não tem cabimento. Uma justificativa totalmente infantil, vou chamar assim. Dizendo: não, eu joguei no fogo essas peças de ouro que as pessoas me entregaram, saiu esse bezerro. Todo mundo sabe que não é verdade, que aquele bezerro, para que ele tivesse aquela forma, teve que ser feita uma forma, teve que alguém trabalhar, que entendesse um pouquinho de como fazer com que aquilo ali se tornasse um bezerro de ouro. Então, nós vemos mais uma vez esse pecado que é duplo, que aquele homem de Deus que eu citei mais no começo disse que é pecado em dobro. Você pecou e ainda tenta justificar o seu pecado. Então o que a gente percebe aqui, queridos? A gente percebe a facilidade com que as pessoas tentam justificar o seu pecado. Eu queria trazer um terceiro exemplo. Está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, entre outras coisas, nos conta a história de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. E no capítulo 15, ao redor do capítulo 15, Deus, ele dá uma ordem a Saul que ele guerreie contra os amalequitas. E nesta guerra, ele destrua tudo. Mate o rei, mate os soldados, mate os animais, não deixe absolutamente nada para trás. Mas Saul não obedece 100% à direção de Deus. Ele popa o rei Agag,
e ele poupa as principais ovelhas, as mais gordas, e também os principais, o gado, aquele gado mais gordo, mais forte e sadio. Saul poupa, e quando Samuel vem e confronta a Saul, qual é a justificativa, qual é a desculpa de Saul? No versículo 15 do capítulo 15 diz: Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Novamente uma justificativa, que não era nada disso. Era apenas para justificar um ato de desobediência. Um ato que era totalmente contrário àquilo que realmente Deus tinha dado como ordem. Então a minha pergunta é: quantas vezes nós já fizemos o mesmo? Consciente ou inconscientemente? Porque é algo tão comum no ser humano é tentar justificar o seu pecado. Quantas vezes nós jogamos a culpa do nosso pecado em cima de uma outra pessoa? Sempre nós temos uma justificativa para dizer que o nosso pecado não é nosso pecado. Tentamos passar para outra pessoa. A falha sempre é de uma outra pessoa. Você está me entendendo? Eu creio que é um tema extremamente importante que a gente precisa avaliar, porque tantas pessoas usam tão facilmente essa estratégia que é muito triste e lamentável, porque não funciona, para tentar justificar o seu pecado. Então, é importante que você entenda, esse tipo de argumento jamais vai convencer a Deus. A questão não é pessoas, a questão é como Deus encara o nosso pecado e como nós temos que nos chegar a Ele para que esse pecado seja removido, seja perdoado e a nossa vida seja restaurada na nossa comunhão com o Senhor. Essa é a grande questão. Diante do trono, os nossos argumentos, vou usar essa palavra, não passam de palha que são levados pelo vento. Nossos argumentos não têm nenhum valor diante de Deus, não são considerados por Deus de jeito e de maneira alguma. E é tão importante que você entenda, que eu entenda, que nós entendamos que um dia todos compareceremos diante do Senhor para dar contas da nossa vida em todas as áreas. Quero ler um versículo que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, onde diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Todos nós, um dia, você e eu, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Diz aqui, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E ali que a situação vai realmente se definir. É quando nós estivermos na presença do Senhor. Por isso, eu quero dizer para você que me ouve nesta hora, que o caminho mais simples e curto para a nossa desobediência, rebelião, pecado, é arrependimento e confissão, proveniente de um coração humilde e quebrantado. Então, o caminho mais curto para restauração, para que nós removamos culpa, para que sejamos perdoados, é arrependimento e confissão, que partam de um coração verdadeiramente humilde e quebrantado, que reconhece que precisa da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Eu creio que um exemplo para nós é Davi. Davi é uma referência. E Davi, a gente sabe, ele pecou, ele adulterou e depois ainda mandou matar o marido daquela mulher com a qual ele tinha adulterado. Mas ele passou por uma experiência profunda de arrependimento. E aqui no Salmo 51, que é um dos salmos
onde ele descreve o nível de arrependimento pelo qual ele passou, nos versículos 3 e 4 diz assim, vou começar no 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por isso Davi foi perdoado, e Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Falhou, errou de uma maneira drástica, mas o nível de arrependimento e quebrantamento do coração daquele homem fez com que ele voltasse a ser chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu verdadeiramente do pecado. Por isso, para finalizar, o desejo do Senhor é que você e eu sempre escolhamos o caminho sincero do arrependimento e da confissão. Jamais o caminho da justificativa. Não tente justificar o seu pecado. Não tente justificar os seus erros. Simplesmente se quebrante, se arrependa, se humilhe diante do Senhor. Porque o sangue que Jesus derramou na cruz é mais que suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado que você venha a cometer. O sangue de Jesus é mais que suficiente. Ele vai perdoar, ele vai limpar a sua vida, ele vai restaurar a sua plena comunhão com o Pai, a sua vida espiritual vai voltar a fluir com toda a intensidade. E fazendo assim, se você tiver essa atitude de arrependimento, de quebrantamento, em primeiro lugar você estará fazendo um bem muito grande a você mesmo, porque você estará reatando a sua plena comunhão com o Senhor, e você estará fazendo um bem aos outros, porque você jamais colocará culpa sobre qualquer outra pessoa daquilo que você tem cometido. Que Deus, pelo Espírito Santo, ministre ao seu coração, ministre ao meu coração, através desta palavra, para que nós jamais tentemos justificar o nosso pecado. Pelo contrário, nos arrependamos, confessemos a Deus, porque o Senhor é fiel em perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco diante do Senhor. Pai, eu creio que esse tema ele é muito desafiador e é muito importante, porque é tão comum pessoas tentarem justificar os seus erros, tentando tirar a culpa de sobre si e lançá-la sobre outra pessoa. Adão fez isso, Eva fez isso, Saul fez isso, outras também Arão fez isso, talvez podemos dizer que Tomé fez isso, muitos outros fizeram isso. Por isso, Deus, eu quero orar por cada um que está conectado conosco. Deus, ministra o seu coração. Pai, que verdadeiramente aqueles que se chamam pelo teu nome sejam pessoas humildes, sejam pessoas quebrantadas, sejam pessoas que compreendem que pecado é pecado, ele precisa ser confessado, precisa haver um verdadeiro arrependimento, precisa haver uma mudança de vida, para que assim a comunhão de cada um seja plenamente restaurada com o Pai. A bênção do Senhor volte a fluir sobre a vida de cada um. E também, meu Deus, o testemunho dos teus filhos seja cada vez mais vibrante, intenso, diante das outras pessoas, ao verem o quanto os que se chamam filhos de Deus são sérios na sua relação com o Senhor. E como, de fato, são muito sérios no trato do pecado na sua vida. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está unida a nós neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só para avisar, nossas atividades, sábado primeiramente, desculpe, nós vamos ter a conexão livres, os jovens vão estar reunidos, adorando o Senhor. Venha, participe, seja abençoado. No domingo, nós temos 2 reuniões, 9 da manhã, culto da família, 19 horas,
culto da família. Venha, eu quero declarar, Deus tem uma bênção para a sua vida e essa bênção vai ser liberada sobre você. Obrigado por ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.